E aí pessoal, tudo bem? Giovanni aqui, dando sequência então ao estudo aí dos animais. E hoje vamos falar um pouquinho sobre os plateumintos. Eu dividi essa aula em duas partes, então nós temos somente agora o assunto plateumintos. Na aula seguinte a gente vai falar das doenças causadas por plateumintos, combinado? Bora lá então falar desses vermes, né? Os vermes plateumintos. Gente, quem são os plateumintos? Os plateumintos nós temos aqui os vermes achatados. Às vezes o aluno fala assim, professor, biologia é muito difícil, tem muito nome difícil, mas se a gente traduzir essas palavras, né, talvez faça mais sentido. Então o que é plate? Plate significa achatado. Euminto significa verme. Então traduzindo são vermes achatados. Ah, professor, ficou mais fácil. Exatamente. São vermes achatados. O que eles trazem de novidade, galera? Vamos dar uma olhada então nesse slide aqui, ó. Eles são triblásticos, coloquei um asterisco aqui. Por quê? Porque é o primeiro filo animal que tem aí os 3 folhetos embrionários. A partir de agora, todo mundo é triblástico. Você já estudou os poríferos. Poríferos não são classificados com relação a ser diblástico, triblástico, porque não tem nem tecido verdadeiro. Aí os quinidários são diblásticos, já tem ectoderme e mesoderme. E os primeiros animais a terem a mesoderme são os plateumintos, né? Então, os quinidários têm ecto e endo, enquanto que os plateumintos já têm a mesoderme. Então, 3 folhetos embrionários, triblásticos, pode aparecer a palavrinha triploblástico, né? Veja, galera, aqui às vezes o aluno tem dúvida porque ele fala, professor, o surgimento da mesoderme possibilitou o surgimento do celoma, certo? Sim, perfeito. No caso, os plateumintos já têm a mesoderme. Mas ainda não tem um celoma. E como que explica isso? Então veja, galera, eles já têm a mesoderme, mas eles ainda não têm uma cavidade. Eles ainda não formaram um celoma. Então, apesar de ter a mesoderme, eles ainda são acelomados. Beleza? Então fique atento. Simetria bilateral. Primeiro animal, então, ter uma simetria bilateral. Isso está linkado, isso está relacionado com a cefalização. Todo animal que tem uma cabeça significa o quê? Que eu já tenho ali um lado esquerdo, um lado direito, uma posição ventral, uma posição dorsal. Então, nesse caso, né, a simetria aqui já passa a ser uma simetria o quê? Bilateral. É o primeiro animal que tem simetria bilateral. Ô, professora, esse animalzinho já tem olho? Veja, aqui a gente está visualizando uma planária. Planária é um vermezinho de vida livre. Quando eu falo vida livre, significa que ele não é parasita. Isso daqui ainda não é olho, tá, gente? Isso aqui é ocelo. Ocelo é uma estrutura que é, assim, auxiliada, né? Auxilia para que o animal possa ter uma distinção ali de dia e de noite, em questão de luminosidade, certo? Então ele auxilia na luminosidade, na detecção da luminosidade, mas ainda não forma imagem. Um olho forma imagem, um ocelo auxilia na questão da luminosidade. Beleza? As planárias fazem parte da classe turbelária. Então aqui você vê, né, a planáriazinha. Não são nossas parasitas, então são de vida livre. Tem um sistema digestório incompleto. Sistema digestório incompleto quer dizer, tem boca, mas ainda não tem um ânus, certo? Então, tem boca. Ah, professor, e como que o animal faz com relação para defecar? Da mesma forma que o alimento entra, né, os restos alimentares, o produto da digestão acaba sendo eliminado pela boca também, certo? Então, aí, sistema digestório incompleto. Tem uma cavidade gastrovascular, características importantes que ajudam a resolver exercícios são marinhos, podem habitar em ambientes dulcícola, dulcícola quer dizer água doce, podem inclusive ser terrestre, só que daí um ambiente úmido, tá, gente? Então, um ambiente úmido importante, no mínimo um ambiente úmido aí para que as planárias possam ter ali o seu desenvolvimento. Ah, professor, que tamanho que é uma planária? Então, poucos centímetros, aqui você tem uma ideia, né, uma noção em termos de tamanho, poucos centímetros, as planárias então são vermes achatados. Com relação à simetria, ó, simetria bilateral, isso aqui então, como você sabe, não são olhos, são ocelos. Esses ocelos são fotorreceptores, então associados aí à questão de captação de luz. E as planárias, elas têm uma fotofobia, então elas tendem a ficar em locais mais escuros, sombreados, escuros, por conta aí da fotofobia. E os ocelos ajudam para que ela possa, né, ter essa movimentação em relação a fugir da luz. Início da centralização do tecido nervoso, então a cefalização, ó,
Então, já tem um cérebro? Não, tem um início. Já vai ter aqui gânglios nervosos nessa região aqui da cabeça, ok? Aurículas, então em volta aqui dos ocelos tem ali aurículas. Nossa, aurícula, professor? Sim, são expansões nervosas que tem ali já uma percepção olfativa. Lógico, galera, muito mais simples, né? Mas já é ali algo primitivo em relação a uma percepção olfativa. Muito primitivo, mas já tem, né? Com relação ao sistema nervoso, né? Gânglios cerebroides, mais uma vez. E esse sistema nervoso, ele é ganglionar ventral. Gente, importante, o nosso sistema nervoso, ele é dorsal. Em muitos invertebrados aqui, você vai ver que tem sistema nervoso, mas é um sistema nervoso o quê? Ventral. Isso eu classifico como hiponeuro. Hipo quer dizer baixo, né? Ou seja, ventral. Nós somos epineuros, enquanto os plateumintos são hiponeuros. Sistema ganglionar e ventral. Gânglio significa que é o quê? É uma aglomeração de neurônios nessa região da cabeça, formando ali como se fossem cérebros primitivos. Então a gente chama de gânglios cerebroides. Sistema digestório incompleto. Então, no caso das planárias, só tem boca. Um detalhe que nos cestódios, quem são os cestódios? São as tênias. As tênias, elas não têm sistema digestório. Não tem nem boca, nem ânus. Caraca, professor, e como que ela faz para se alimentar? Lembre-se que esses animais, eles são achatados. E as tênias são as famosas solitárias, são parasitas que podem habitar aí o nosso tubo digestório e aí elas acabam se alimentando ali por difusão, acabam captando os nutrientes ali, produtos da nossa digestão. Então, são parasitas, acabam absorvendo ali por um processo chamado de difusão. Legal? Tem boca no caso das planárias, planária tem boca, lembre-se então que tênias não tem sistema digestório, é ausente nas tênias, nos cestódios. No caso das planárias, elas têm aqui uma orofaringe, que é uma parte da boca que ele acaba até, né, se soltando não, mas ele acaba tendo assim um processo que ele consegue soltar essa orofaringe, né, em direção à fonte alimentar. Então ele consegue deslocar essa orofaringe. Digestão extra e intracelular ainda, né? Você viu que isso lá nos quinidários já era extra e intracelular, aqui permanece. Em relação à reprodução, as planárias são hermafroditas, são monóicas, e essas são as tirinhas aí que podem eventualmente aparecer nas questões, né? Aqui você vê, ó, você está grávida? Sim. É menino ou menina? Sim. Ah, às vezes esqueço que somos planárias. As planárias são hermafroditas, então classificar se é menino ou menina não faz sentido, porque aqui são hermafroditas, são monóicas. Legal? Então você vê, ó, tem aqui ovários, tem testículos. E aí, professor, como que ela faz para reproduzir? Elas, mesmo sendo hermafroditas, elas fazem uma fecundação cruzada, em que as duas planárias se reproduzem e saem grávidas simultaneamente. Então, planárias e tênias são hermafroditas, são monóicas. Outra tirinha que pode aparecer, né, com relação agora à reprodução assexuada. Se você cortar uma planária ao meio, você não mata ela, porque cada pedacinho da planária origina uma nova planária. Essa reprodução, inclusive, é chamada de laceração, fissão aí, né, transversal, laceração, ou ainda fragmentação, né? Então, se você cortar uma planária, cada pedacinho origina uma nova planária. E aí, às vezes, o aluno fala, professor, como que mata a planária? Se você cortar, você não mata. Cada pedacinho vai originar uma nova planária, mas condições ambientais, temperatura, pH, umidade às vezes não é suficiente, ela pode morrer, né? Então não é imortal. Eu chamo essa reprodução de laceração, fissão transversal, esquizogênese e fragmentação. Coloquei em destaque aqui esses dois que são os mais comuns, né? Esquizogênese ou fragmentação não é tão comum assim aparecer. Agora, o que é importante saber é com relação à excreção. As planárias, elas excretam por células flama. Células flama porque lembra como se fosse a chama de uma vela. Então você vê aqui em destaque o sistema excretor, né? Tem ali poros excretores. Aqui você vai ver então o poro, são vários poros. Nossa, professora, ela vai fazer xixi então por várias partes do corpo? Sim, são vários poros, né, aqui no corpo do animal. E aí esses poros, né, você tem ali o que? Células que a gente chama de células flama. Então aqui, olha só, tem o poro, tem o canal excretor e aqui ficam as células flama. E essas células são chamadas de células flama porque elas ficam se movimentando como se fosse a chama de uma vela, por conta ali de flagelos que nós encontramos nessa região. E aí
ela vai eliminar, vai fazer a excreção. Essas células flama também podem aparecer com o nome de protonefrídeos, ou protonefrídeas, ou ainda solenócitos. Então, protonefrídeos, solenócitos ou células flama. Tem inclusive uma musiquinha que ajuda a gente não esquecer como é a excreção aí dos plateumintos das planárias. E é o seguinte: planária, se não me engana, sua excreção é com célula flama. Planária, se não me engana, sua excreção é com célula flama. Uma musiquinha, né? Eu me aventurei aqui, não canto nada, mas um pedacinho aí só para você, né? Não esquecer então que a excreção em plateumintos é por célula flama. Isso é importante, tá? Vamos adiante. Então aqui você vê poro excretor, ele acaba eliminando. Com relação às planárias, classe turbelária, seria isso. Em relação agora aos cestódios, você já sabe que os cestódios, né? Nós temos aqui as tênias. As tênias, elas são as solitárias. As tênias têm sistema digestório ausente, são parasitas. E existe a tênia solium e a tênia saginata. A tênia solium, além das ventosas, ela possui aqui ganchos. Eu não chamo essa região aqui de cabeça, mas é como se fosse uma cabeça. A gente acaba dando o nome de escólix, né? Como se fosse uma cabeça. E temos aqui o escólix da tênia saginata, tem só ventosas, mas não tem aqui ganchos. Ai, professor, como que eu vou lembrar, né? Tênia solium, tênia saginata, é a que tem gancho, aqui não tem gancho. Uma dica aqui, tá, gente? Tênia solium é a tênia do porco. A tênia saginata é a tênia do boi, a tênia da vaca. Então pense assim, ó, qual que é a tênia do porco, qual que é a tênia da vaca? A tênia saginata é a tênia do boi, a tênia da vaca. Nata do leite, leite da vaca. Então tênia saginata está associado ao boi, está associado à vaca. A tênia solium está associado aqui, né, ao porco, e é a tênia solium que tem os ganchos na cabeça. Legal? Aqui você vê então ela completa. Então tem aqui essa parte que a gente chama de escólix, e aí tem como se fosse um rosto, ele chama de rostelo, né? Uma região aqui chamada colo, como se fosse o pescoço, não é um pescoço, mas a gente chama de colo, e tem as proglótides, que são os anéis. Esses anéis aqui são chamados de proglótides. E essas proglótides, cada proglótide é uma estrutura de reprodução. Se eu pegar uma única proglótide e der um zoom aqui, o que você vai ver? Você vai ver que tem testículo, você vai ver que tem ovário. Então, uma informação importante, as tênias são hermafroditas. Lógico, né, gente? Elas estão sozinhas muitas vezes lá no tubo digestório, lá no intestino. E aí, como que ela faz para reproduzir? Ela é hermafrodita. Nesse caso aqui, ela faz o quê? Uma autofecundação, ela fecunda ela mesma. Quando a gente, né, está contaminado com uma tênia dessa, com uma solitária, a gente pode eliminar junto com as fezes essas proglótides grávidas, essas proglótides maduras. E aí aqui, gente, vai ter ali milhares de ovos, né? Então uma única proglótide pode ter ali milhares de ovos liberados junto com as fezes de uma pessoa contaminada com essa solitária, certo? Então tem aqui um útero, né? Então cada proglótide é uma estrutura de reprodução. Essas proglótides que estão mais aqui, né, no final do verme, esse verme pode chegar a 7 metros de comprimento, então nossa, professor, é grande? É, pode chegar a 7 metros de comprimento. Então, nesse caso, as proglótides que estão mais lá na extremidade são proglótides maduras. Aqui você vê, né, olha só, como que realmente esse verme pode ser bem grande, uma imagem aí real, tá? Aqui a cabeça da tênia solium, tem lá os ganchos. Cabeça não, o escólix, né? Posso dizer como se fosse a cabeça. Aqui o escólix, como se fosse a cabeça da tênia saginata. E o próximo grupo aqui, né, os trematódios. Os trematódios eu tenho como exemplo os Schistossoma mansoni. A gente vai ver na próxima aula que o Schistossoma mansoni causa uma doença importante chamada esquistossomose. E aqui tem dimorfismo sexual. O que é o dimorfismo sexual? Tem o macho, tem a fêmea. O macho tem um canal chamado canal ginecóforo, no qual a fêmea acaba se instalando, a fêmea acaba vivendo dentro desse canal. Tanto o macho quanto a fêmea possuem ventosas, então aqui você vê as ventosas, e eles têm ali o dimorfismo sexual, né? Onde que esse parasita se instala, Giovanni? Cara, ele se instala ali no sistema porta-hepático, geralmente. O sistema porta-hepático é uma região ali, né, do fígado,
e aí ele pode causar problema relacionado ali ao fígado, né? Podendo levar o indivíduo, inclusive, à morte por conta de problemas relacionados ao fígado. Parasita heteroxeno ou digenético. O que é um parasita heteroxeno ou digenético? Heteroxeno significa que ele tem 2 hospedeiros. A gente vai ver na próxima aula qual seria o segundo hospedeiro, mas a gente tem aqui, né, um caramujo que também passa pelo ciclo de vida desse animal. Então ele precisa, aí durante o ciclo de vida, passa lá por um caramujo. Então ele tem 2 hospedeiros, o ser humano e o caramujo. Então o parasita heteroxeno. Aqui você vê detalhes, né, do verme, aqui é a fêmea, aqui você vê o macho lá com as 2 ventosas e o canal ginecóforo na sequência. Beleza, gente? Então, finalizamos assim essa aula. Daqui a pouco, né, você vai acompanhar a segunda aula desse mesmo assunto, só que daí voltada em relação às doenças causadas pelos plateumintos. Um grande abraço e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!